Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro. Nós celebramos a festa de São Sebastião. Ele viveu no século III. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou quem ele quis. E eles foram estar com ele. Depois designou 12, aos quais chamou apóstolos, e deu-lhes autoridade e poder sobre os espíritos maus. Estes são os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos também diante de uma literatura vocacional, porque toda vocação nasce do alto. Nasce de uma convocação que Deus faz, mediante Jesus. E o evangelista hoje nos ensina que Jesus chama quem ele quis. Ele sobe ao monte, porque subir ao monte significa se colocar na presença de Deus, para ouvi-lo, para poder dialogar com ele e assim receber as ordens necessárias para a missão. Depois, então, que Jesus orou, ele escolheu dentre todos os seus discípulos 12, aos quais ele designa de apóstolos. E aqui nós vemos o nascimento do colégio apostólico. Daqueles 12 aos quais Jesus vai dar autoridade e também aos quais Jesus vai dar poder para curar as enfermidades e também para expulsar os demônios. E é Jesus que promete que vai estar com eles. E também eles são representantes de Jesus, porque Jesus mesmo é que vai dizer: quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos recusa, a mim também recusa. Nós vemos então o processo seletivo de Jesus. E ele deve ter passado por aquele processo de você sim, você não. Porque aos olhos de Deus todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Nesse momento, depois de Jesus conviver com toda aquela multidão que anda atrás dele, depois dele selecionar o grupo dos 72 discípulos, agora então nós vemos Jesus subindo a montanha para consultar ao Pai novamente, e ali ele vai chamar quem ele quis, para permanecer com ele, para depois serem enviados em missão. E é interessante nós observarmos esse processo ou esse caminho pedagógico de Jesus. Jesus espera mais de 2 anos para fazer a seleção. Jesus sobe a montanha para orar ao Pai, para poder consultar ao Pai. E só depois disso, então, Jesus vai designar 12. E esses 12 têm uma missão muito específica: permanecer intimamente com Jesus, participar da sua intimidade, formar a comunhão com ele, para só depois serem enviados em missão. E eles são capacitados de autoridade e de poder e de dons especiais, para que assim eles possam falar em nome de Jesus e agir também pela autoridade de Jesus. O colégio apostólico, ele age na autoridade de Jesus. Ele não tem autoridade em si mesmo, mas a autoridade brota de Jesus e nasce de Jesus, porque toda vocação nasce do alto. Toda vocação nasce de Deus. E aqui hoje, então, o evangelista vai elencar o grupo dos 12, começando com aquele que depois vai receber uma vocação também especial, e ele não foi o primeiro a ser chamado. Foi André, irmão dele, que vai conduzir Simão, chamado de Pedro, até Jesus.
Mas agora, nessa linha do colégio apostólico, Pedro recebe a nomenclatura no primeiro momento. É o número 1 da lista. Simão, aquele a quem o Senhor chamou de Pedro, de pedra. É a proeminência de Pedro, então, sobre o colégio apostólico. Porque logo mais para frente, nós vamos ver, então, a confissão de fé de Pedro, onde Jesus vai dar a ele ainda uma autoridade mais específica. E eu volto a repetir, Jesus deve ter feito um processo seletivo. Você sim e você não. Porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. E cada pessoa, ao ser chamada por Jesus, porque ele chama quem ele quer, quando quer e como quer, quando ele chama essa pessoa, ele a capacita também com dons e carismas todos especiais para realizar a missão. Mas de uma coisa, todos os vocacionados precisam tomar consciência de que faz-se necessário permanecer com Jesus. Faz-se necessário estar em comunhão com Jesus. E é interessante nós observarmos nas gravuras das Santas Ceias que quando nós observamos os diversos apóstolos, Judas está sempre em movimento contrário ao movimento de Jesus. Às vezes, enquanto os pés dos outros discípulos estão caminhando em direção a Jesus, Judas está com os pés voltados para o contrário. Quando os olhos dos discípulos estão todos eles direcionados para Jesus, Judas está com o olhar totalmente voltado para o contrário. Quando é a posição dos corpos que estão inclinando em direção a Jesus, o corpo de Judas está sempre também inclinando para o contrário. E quando nós percebemos que os discípulos estão se sentando também muito próximos a Jesus, nós vemos um movimento do corpo de Judas se afastando de Jesus. Quando os olhos dos outros estão cheios de luz, nós vamos encontrar trevas nos olhos de Judas. Assim nós vamos aprendendo então, com a iconografia cristã, que Judas está ali no grupo dos 12 somente de corpo, somente de presença física, mas de coração e de alma não. Por isso ele se converteu no traidor. Meus irmãos, minhas irmãs, Judas não é um personagem do passado. Judas será sempre uma figura do presente, do atual, porque todas as vezes que qualquer um de nós cometemos a apostasia do coração, renegamos a fé, ou todas as vezes que nós tiramos os olhos sobre Jesus, todas as vezes que nós nos distanciamos dele, ou todas as vezes que o nosso tesouro e a força da nossa vida não é mais ele, então nós também vamos nos convertendo em Judas e cairemos nas traições. Às vezes as traições serão por pequenas coisas que vão se somando, porque nenhum de nós comete um pecado grandioso demais ou uma traição grandiosa demais, num primeiro momento. Mas nós começamos com as pequenas. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as pequenas coisas. Que esse evangelho de hoje ajude você e ajude a mim também a percebermos o nosso seguimento a Jesus de Nazaré, a qualidade desse seguimento. E onde é que está o nosso tesouro? Onde é que estará o nosso coração também? Porque Jesus é que diz, onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. E Jesus deve ser o nosso tesouro, porque nenhum de nós temos capacidade humana para realizar a missão que ele nos dá, se ele não estiver conosco e não nos der também dons e carismas especiais. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. De 14 até as 20 horas será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui em Itabira. Uma flecha não bastou para calar a sua voz. São Sebastião, rogai por todos nós. Amém.